Meus queridos irmãos, Denis Gonçalves aqui novamente no nosso Café com Cristo. E hoje eu quero trazer um vídeo aqui no formato diferente. Quero trazer um vídeo impactante de uma irmã, de uma missionária, que trouxe um testemunho impactante, sobrenatural. E hoje eu quero trazer esse vídeo nesse formato para você que já viveu o extraordinário, que acredita em milagre, ou você que precisa de viver o extraordinário, precisa viver um milagre e para que fortaleça a sua fé através desse vídeo aqui. Esse vídeo aqui que eu vou trazer hoje, eu assisti ele, estou trazendo lá do canal do pastor Antônio Júnior, que eu gosto de assistir bastante também, para você que queira aprender um pouco mais da palavra de Deus, vá ali no canal do pastor Antônio Júnior e se inscreva lá também. E logo após a gente vai comentar sobre isso aqui, tá bom? Aproveita e já se inscreva no nosso canal também, curta, compartilhe com seus irmãos da igreja, grupos de oração, aquele irmão que está precisando de um milagre, compartilhe. Farofinha de frango que minha mãe tinha era tudo o que íamos comer na cidade de Urucará. Um monte de irmãos doentes, uma epidemia de febre amarela. Chegaram na cidade, esperando para ser consultados. O nome da missionária é Joani Bentes. Está ao contrário aí no meu vídeo, porque o formato aqui que eu estou gravando está ao contrário, mas o nome dela é Joani Bentes. Se quiser procurar ela também nas redes sociais, pode procurar ela nas redes sociais lá, tá? Joani Bentes. Meu pai disse, nós vamos dividir essa farofa com os irmãos. Minha mãe disse, são 5 crianças, nós só temos essa farofa. Um frangozinho caipira que era mais osso que carne. Ela desfiou, botou tudo da farinha. Aquela panela de pressão de 5 litros estava pela metade. Ele meteu a colher de pau e começou a orar e a dizer, Deus da viúva, Tu és o meu Deus. O Teu povo está com fome. Essa foi minha aula de missiologia. Chega de teorias. Teus filhos precisam ver práticas na tua casa, na tua vida. Teus filhos precisam de atitude. Mexe, a farinha começa a pular para fora da panela, Luiz Arthur. Ele enchia aquelas folhas de bananeira como prato e dizia para nós, diga para os irmãos que podem repetir, diga para os irmãos que podem repetir. Quanto mais mexia a panela, mais a farofa transbordava. Eu era pequenininha. Deus estava me preparando para isso. Milagres. 2007 na África. Metade de uma panelinha de mingau, os trabalhadores da construção da igreja que estávamos construindo lá, tomaram aquela chima, sobrou assim menos de 1 litro. Coloque. E uma fila com mais de 300 crianças. Tá aí a panela de mingau, pastora Cátia, com fome. E disseram, não adianta servir o primeiro, porque os outros vão chorar. Não chegaremos nem na metade da fila. Eu disse, coloca água na panela. Coloca água na panela, vai estragar o que tem. Coloca água na panela, porque eu recebi a herança de milagre na minha infância. Coloca água na panela. Deus dos meus pais, Tu estás aqui nesse fim de mundo comigo. Quanto mais água na panela, aleluia, mais o mingau engrossava. Mais o mingau engrossava. Mais o mingau engrossava. Deixa na tela. Mais de 300 crianças comeram e repetiram. Se você não acredita em milagres, eu acredito por você. Receba herança de milagres, porque você vai precisar. A geração em perigo precisa viver milagres. Eu lembro que preguei nesse último culto, já com malária, sentindo o gosto de sangue na boca, sem luz elétrica, sem água encanada. Coloca no culto. Aí, volte. Esse é Antônio. Me trouxeram Antônio, pastora Cátia. Isso preto na camisa dele é sangue seco. No dia de culto nessas tribos, ninguém fica em casa. Os doentes vêm em esteiras. Aqui basta um final de campeonato brasileiro. Quando eu comecei, o que eu trabalhei? Entrou uma propaganda aqui, que eu estou gravando direto do YouTube, tá? Entrou uma propaganda, mas realmente essa é a realidade do povo ali da África. Essa é a realidade.
a gente precisa viver o extraordinário. A gente precisa viver o extraordinário. Vou trazer aqui novamente, tá? Ela continuando. Pastor, os estados terminais ficam do lado de fora, gemendo e tossindo. Mas dia de culto ninguém fica em casa. Quando o tambor toca para anunciar adoração a Deus, não é para macumba mais não. Agora o tambor toca para anunciar que Deus será adorado. Eles vêm com esteira, com rede nos ombros. Sabe por quê? Eu vou com você. Eles só têm essa palavra, eu vou com você. Esse menino, Antônio, olha o que vocês estão vendo na tela, ele estava do lado de fora para morrer com alguns irmãos que estavam em estado terminal de AIDS e tuberculose. Eu começo a pregar e Jesus diz: prega que eu sou a ressurreição e a vida. E eu fui falar sobre Lázaro para mais de 500 africanos doentes, cheirando de infecção, um contexto triste de morte. Mas me deram espírito de poder, de ousadia, de autoridade. Aleluia. E quando eu estou pregando, o pai de Antônio traz ele, joga ele nos meus pés. Ele fazia... respirava como animal, o sangue jorrava. Tuberculose. Eu não tinha mais um antibiótico. Não tinha mais uma medicação para aliviar a dor daquela criança. Eu ouvi o pai dele dizer: missionária, meu filho vai morrer agora, a senhora pode levar ele para o céu? Eu não tenho prata e nem ouro, mas eu tenho a herança. Eu não tenho condição de te dar um remédio agora, mas eu tenho a herança. Eu ouvi o céu falar: ele não vai morrer. Eu vou soprar vida através de ti. E ele vai ser o futuro dirigente da igreja que vocês construíram. Eu estou aqui debaixo do profético de Deus para dizer: o dia mau vai passar. A crise da adolescência vai passar. E ele vai viver o propósito, porque você vai perseverar. Quem vai ter que desistir é Satanás, não é você. Glória a Deus. Vamos ver, irmãos. Quando eu vi, eu estava abraçada no Antônio. Porque quando você tem essa herança como base de tua vida, você perde muitas vezes as razões humanas. Eu não podia, tuberculose é transmissível. Eu lembro que a pele dele era tão quente, Ivan, de febre, que queimava minha mão. Meu Deus. E o pastor de longe disse: não faça isso, é tuberculose, menos emoção. Não é emoção não, é o poder da herança. Glória a Deus. Eu abracei ele, e ele com aquele olhar de morto, insuficiência respiratória, o cheiro de infecção, o sangue jorrando, caído, olhando para mim. Eu disse: você não vai morrer. Você não vai morrer. Eu abracei ele. O Deus vai soprar a vida em você. E gritei: sopra a vida, Deus! Sopra a vida, Deus! Sabe por que eu gritei sopra a vida? Porque lá na infância eu ouvia meu pai gritando sopra a vida no caos. Sopra a vida, Deus! É só reprodução, é só reprodução. Seus filhos vão reproduzir suas atitudes. Seus filhos vão reproduzir a herança que você carrega. Sopra a vida, Deus! Quando gritei, terceiro grito, ele gelou na palma da minha mão. Quem estava comigo era um casal de advogado. E advogado, para cair no reteté, ser renovado, o negócio tem que ser muito convincente. Quando eu olhei, doutor Almeri estava se renovando em línguas. Eu digo: o negócio pegou. Porque o menino refrigerou na nossa mão. Gelou. Baixou a cabeça, parou a tremedeira, limpou o sangue da boca, olhou para nós e ó, ele vai além da medicina. Aleluia. Oia, jeia, mo, eleia, raia, touba, shai, recoa. Ele olhava para o pai, pastor João, respirava aliviado. Amém. Vamos só até aqui. Nos dias de hoje, é muito difícil de você ver as coisas acontecendo por causa do pecado.
E na minha juventude, eu conheci um pastor, era amigo pessoal, era o nosso presidente de jovens, que ele foi fazer missão na África. E ele era um jovem que se tornou pastor, uma pessoa íntegra, mas ele chegou contando como eram as coisas na África. Eu falei, o nome dele é Cláudio. Eu falei para Cláudio, você está mentindo, não existe isso não. E eu já tinha visto coisas sobrenaturais, pessoas endemoniadas, cuspindo bolas de cabelo, muitas coisas eu tinha visto acontecendo. Milagres sobrenaturais acontecendo, mas o nível de espiritualidade ali na África é algo surreal. Quando ele me falava, eu falava, não acredito num negócio desse. A ponto de feiticeiros irem na porta da igreja desafiar ele para guerrear com ele. E ele relatando para mim ali que o nível espiritual lá na África, em alguns países da África, é tão grande da parte demoníaca, mas também a parte celestial, a parte de Deus. Então, os pastores que vão para lá para fazer missão, veem coisas que não veem aqui no Brasil. Porque o misticismo lá é muito grande. E quando eu vejo um vídeo desse aqui, né, dessa pastora, dessa missionária, falando do sopro de vida, eu me lembro dessas coisas sobrenaturais que eu já vi, que eu já presenciei. E quando ela fala do sopro de vida aqui, Deus nos dá também autoridade sobre os nossos animais, sobre as nossas crianças, sobre as pessoas. E assistindo esse vídeo aqui, me fez lembrar uma época, eu já contei isso aqui no canal, uma vez que eu fui no curral do meu pai. Quando eu cheguei lá, meu pai estava cabisbaixo, triste, com duas vacas arriadas, deitadas, prostradas ali dentro do curral, que ele falava assim, ervou, essa vaca ervou. Quer dizer, ela comeu uma erva perigosa, uma erva prejudicial, uma erva daninha, e quando acontece isso da vaca prostrar, esticar desse jeito aí, ela vai morrer. E naquele momento, meu pai estava triste, que tinha pagado um valor alto naquelas vacas, e aquela situação de ver as vacas ali deitadas sofrendo. E eu falei para ele, pai, o senhor me permite entrar aí no curral e orar repreendendo esse mal para que essas vacas não morram? Ele falou, claro, entra aí, ora. E eu entrei com autoridade ali, orando, repreendendo o mal. E fiz da forma que ela fez aqui, o sopro de vida sobre aquelas vacas. E aquelas vacas se levantaram. Denis, mas você orou por vacas? Orei. Porque Deus, ele nos dá autoridade de orar até por nossos animais. E esse testemunho aqui, ele pôde aumentar minha fé e trouxe a minha lembrança algumas coisas sobrenaturais que eu já vivi. Isso é só para quem tem fé. É só para quem viveu ou quem quer viver o sobrenatural de Deus. Gostei muito desse vídeo aqui do pastor Antônio Júnior, né? E se inscreva também no canal do pastor Antônio Júnior. Acredito que seja o maior canal cristão do Brasil hoje. Mais de 15 milhões de inscritos. O nosso canal é um canal bem pequenininho aqui, mas a gente vem aqui falar da palavra de Deus e falar das coisas sobrenaturais, o que Deus pode fazer na vida das pessoas, se você realmente buscar a Ele. Deus abençoe sua vida. Até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de também procurar a missionária nas redes sociais.